Devocional do dia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Paulo vai dizer assim: Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar a todos com educação. Deve ser um bom mestre e paciente que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. É interessante que Paulo está aconselhando Timóteo a não entrar em discussões tolas. Muitas vezes a gente se envolve em discussões que não levam a nada, né? E ainda geram um mau testemunho. Às vezes a gente quer impor tanto aquilo que a gente acredita ou a nossa razão, a gente quer tanto ter razão que a gente perde a paz, a gente perde o testemunho para ter razão, né? Sendo que isso não vai agregar nada. Então Paulo está falando, olha, fale com delicadeza, seja respeitoso, seja educado. E isso Paulo está falando também em relação às pessoas que estão contra ele, contra Timóteo. Então Paulo está falando, olha, seja educado e respeitoso com quem está contra você, com quem está contestando contigo. Não é só com as pessoas que te tratam bem, mas com aqueles que também te atacam muitas das vezes, que querem puxar, às vezes até briga com você. Porque começa ali numa conversa, daqui a pouco vai tentando acalorar aquela discussão para ver se te leva ao ponto da briga mesmo, né? Então Paulo tá falando, ó, discussões tolas sem valor, pois você sabe que discussões tolas sempre vão acabar em briga. Paulo tá falando, ó, discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Então, se você já sabe que isso vai causar uma briga, opa, ó, nem vou entrar. Porque nem adianta, se eu for falar, o que eu for falar não vai adiantar, vai acabar em briga. Então, melhor nem falar. Tem coisas que o Espírito Santo nos preserva mesmo. Como eu já fiz o outro devocional, tem coisas que o Espírito Santo fala, ó, você vai ser mais cristão ficando quieto do que querendo falar. Porque às vezes a gente acha que pregar o evangelho é falando até, né, não aguentar mais. E muitas vezes a gente prega o evangelho de Cristo em silêncio, com a nossa atitude, com o nosso seguir a Cristo, servir a Cristo. Então ele tá falando, olha, você é o servo do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Nós estamos aqui para servir ao nosso Cristo, para seguir os passos de Jesus. E muitas vezes não é nem falando, às vezes é agindo. Às vezes alguém vindo atacar a gente não responder, a gente não explodir, a gente ser educado, ser paciente, ser delicado nas palavras. Às vezes vem aquele tanto de palavra que você já quer sair falando e o Espírito Santo pega e te conduz a falar com delicadeza, com mansidão. E olha como são lindas as conexões da Bíblia. Lá em Provérbios 15 vai dizer assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então Paulo já está falando para Timóteo que falar com delicadeza, às vezes a pessoa pode até estar com raiva, ela pode estar querendo te atacar mesmo. Às vezes ela está com raiva de você, mas você trazendo a palavra delicada, que é um dom do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te conduzir a fazer isso. Você acalma o furor daquela pessoa através do Espírito Santo, quando você deixa ele usar a sua boca, quando você não empresta a sua boca para o inimigo ou não deixa a sua carne fazer a vontade dela, porque muitas das vezes quando alguém chega te atacando, a vontade é atacar também, é instinto, mais ou menos assim, né? Você reage, ou você foge ou você reage, mas a gente tem que pensar que o Espírito Santo é quem tem o controle. Ele nos dá o domínio próprio de escolher, eu vou falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, não o que eu quero. Porque o que eu quero, as minhas palavras causam morte, mas as palavras do Espírito causam vida. Então que a gente possa, no dia de hoje, nesse devocional, pensar nessa questão de não entrar em discussões tolas. Você já consegue ver, Paulo está falando que discussão tola sempre vai levar a briga, não tem outro caminho. Você sabe que você consegue identificar, já que esse negócio aí não vai dar em nada, eu nem vou entrar. Porque se eu entrar, eu vou estar participando e quem sabe, às vezes eu posso estar um pouco exaltado no dia de hoje e quem sabe eu vou gerar palavras que não são de vida, então olha, eu não vou entrar. E se for para entrar, né, em alguma questão, não em discussões tolas, porque em discussões tolas a gente não entra,
Mas quando é alguma coisa que alguém vem te perguntar sobre aquela situação, porque às vezes a gente é atacado no fogo também sem ter nada a ver com a situação, peça ao Espírito Santo, Senhor, usa minha boca, Senhor, traga as palavras delicadas que acalmam o furor, que venham de ti e não de mim. Que a gente possa pensar no dia de hoje em ser mais delicado com as palavras. Com todo mundo, às vezes a gente é delicado com uma pessoa de fora, mas dentro de casa, com os nossos filhos, a gente não é. Às vezes com o marido, a gente já taca uma palavra brava, agressiva, a gente não tá sendo delicado, né? A gente não tá sendo amoroso. E às vezes quando chega alguém, um cliente, ou a gente no trabalho, a gente fala com tanta delicadeza com o patrão, com a pessoa que a gente tá trabalhando, com o pessoal do mercado, onde a gente vai, a gente trata com tanta delicadeza, com sorriso, e quando chega em casa é cara fechada, é tratando com rispidez, é a base do grito. E isso, todos nós, às vezes a gente é ser humano, a gente erra mesmo, né? Mas a gente tem o nosso bom amigo, o Espírito Santo, nosso Senhor, nos ajudando a identificar. Ele acende aquele alerta: agora você tá gritando. Agora você tá sendo grosso. Agora você não está usando a delicadeza. Repasse, pare o que você está fazendo e acalma teu coração. Porque se tem tanta ira dentro de você, às vezes tem alguma coisa ferida que o Espírito Santo precisa tratar. Você precisa deixar ele entrar e arrancar essa raiz de dor, talvez, que você carregue. E por causa disso, talvez você trata com tanta rispidez. Talvez por causa disso você não consiga ser delicado, porque talvez você nunca foi tratado com delicadeza. Mas saiba, o autor do universo te ama, te tratou com delicadeza. Ele morreu na cruz por você. Então não existe amor maior que isso, não existe nada mais delicado, atencioso, amoroso do que isso. Então, fica pra gente pensar no devocional de hoje. Não se envolver em discussões tolas que levam a brigas. Nós somos cristãos, nós devemos sempre apaziguar as situações e também falar com delicadeza. Como o Provérbios está falando, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.